Olá, alunos! Vamos para mais uma aula da disciplina de Metodologia Científica e Elaboração de Projetos. E hoje nós vamos estudar os tipos de conhecimento. Então, o primeiro tipo de conhecimento que vamos verificar agora é o conhecimento do senso comum. O que seria esse conhecimento do senso comum? Bem, é o saber que nasce da experiência cotidiana da vida que os homens levam em sociedade. São os saberes que vamos acumulando de forma espontânea. Eles nascem da experiência prática ou vamos aprendendo com as pessoas de forma oral. Estes conhecimentos, no seu conjunto, formam um tipo de saber que se chama o saber do senso comum. Então, gente, o que seria o conhecimento do senso comum? Aquilo que a gente aprende todos os dias de forma aleatória, né? A gente vai aprendendo desde a nossa infância até a nossa velhice, que a gente vai aprendendo alguma coisa. Então, o conhecimento do senso comum é isso, é aquelas experiências que a gente vai vivenciando no cotidiano das nossas vidas. É, assim, o saber acerca dos elementos da realidade em que vivemos. É um saber sobre os hábitos, os costumes, as práticas, as tradições, as regras de conduta, enfim, sobre tudo o que necessitamos para podermos nos orientar no nosso dia a dia, né? Como comer à mesa, acender a luz de uma sala, ligar a televisão, como fazer uma chamada, apanhar um carro, o nome das ruas e das localidades que vivemos, entre outras situações. Então, tudo isso é o conhecimento do senso comum. O conhecimento comum é o saber informal, né? Ele vai se adquirindo de uma forma natural, espontânea, durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida. Então, através do nosso contato com outros, com outras situações e com outros objetos que nos rodeiam. É um saber muito simples e superficial, que não exige grandes esforços, ao contrário dos saberes formais, né? Tais como das ciências, que requerem logo um processo de aprendizagem escolar. Então, como é um saber informal, a gente nem percebe que a gente está aprendendo algo, que a gente está conhecendo algo. O senso comum adquire-se quase sem se dar conta. Desde a mais tenra infância, e apesar de suas limitações, é um saber sem o qual não conseguiríamos orientar a nossa vida cotidiana. Sendo assim, torna-se facilmente compreensível que todos os homens possuam, quando falar de homens, tá? Vamos falar da humanidade, tinha que mudar aí, tá bom? Possuem esse senso comum, mas este varia de sociedade para sociedade. E mesmo dentro de uma mesma sociedade, varia de um grupo social para um grupo social, ou também, por exemplo, de um grupo profissional para um outro grupo profissional. Como as principais características do senso comum a gente pode citar. Então é importante essa parte, olha só. O caráter empírico, porque é empirismo. É aquele conhecimento que vai passando sem método nenhum. Né? É um senso comum, é o saber que deriva diretamente da experiência do cotidiano. Não se necessita, por isso, de uma elaboração racional dos dados recolhidos através dessa experiência. Tá? O senso comum também possui um caráter assistemático, então ele não tem nenhum tipo de sistema de aprendizado. Né? Ele vai passando de forma aleatória. O senso comum não é estruturado racionalmente, tanto ao nível de sua aquisição como ao nível da sua construção. Então ele não existe um plano, um projeto racional que lhe dê coerência. Não tem um plano, né? Hoje eu vou, quando a gente vem crescendo, hoje eu vou aprender a ligar a TV, hoje eu vou aprender a cozinhar algo, hoje eu vou aprender a andar. Tudo isso são tipos de conhecimento. Hoje eu vou aprender a beber um copo d'água quando é mais pequeno, né? Então, tudo isso são tipos de conhecimento do senso comum. Possui também um caráter metódico, não tem método para se ensinar.
O senso comum ele não tem método, ou seja, é um saber que não segue nenhum conjunto de regras formais. Não tem estrutura, não tem método. Ele vai se aprendendo de forma natural. Os indivíduos adquiram sem esforço e sem estudo. O senso comum é um saber que nasce da sedimentação causal da experiência captada ao nível da experiência cotidiana. Então, mais uma vez, são aquelas convivências que a gente tem durante a nossa vida toda e a gente vai aprendendo isso. Sem esforço, sem método, desestruturado, mas que é necessário para a nossa convivência com as outras pessoas, com a sociedade onde estamos inseridos. O próximo conhecimento é o conhecimento teológico. É o tipo de conhecimento que decorre do medo causado pela percepção de fatos espantosos. O sofrimento, por exemplo, levou o Buda a construir um conjunto de princípios aceitos por seus seguidores, originando uma religião denominada budismo. Por isso, o conhecimento religioso, o sujeito se comporta levando em conta a fé nos dogmas. Né? Acontece porque o sujeito acredita na revelação do ser divino e no poder das forças superiores. O conhecimento teológico tem a experiência de ser inspiracional, ou seja, ele inspira as pessoas, né? É comunicado ao sujeito por uma inspiração divina. Né? Os escolhidos, os pastores, né? Dizem, o Espírito Santo baixou em mim, né? Me inspirou a falar tal coisa. Então, o conhecimento teológico é também dogmático, baseado em revelações, em leis, em dogmas, normalmente inquestionáveis. É um saber também que se torna acrítico, quer dizer, ele não permite que questione seus dogmas, ou suas leis. Ou é aquilo e aquilo mesmo, e pronto. Né? Da mesma forma, assim como os demais tipos de conhecimento, o conhecimento religioso ele pode estar trazendo problemas aos seres humanos. Viver em função do dogmatismo e no fanatismo deve ser evitados. Nosso mundo, ao mesmo tempo em que vive sobre a marca da informação e das inovações, é também marcado por fundamentalismos religiosos de todos os tipos. Essa atitude devemos evitar, ou melhor, devemos evitar qualquer tipo de fanatismo ou intolerância. É o que acontece muitas vezes com algumas religiões, como acontece no caso no Oriente Médio, né? Onde fanáticos religiosos acabam deturpando, na verdade, as escrituras que eles seguem e transformando aquilo em atos de terror. Né? Então, temos que evitar esse tipo de fanatismo, né? Seja ele qual for. O conhecimento filosófico. Bem, é um tipo de conhecimento que decorre da razão pura, ou seja, é um desejo natural do ser humano. Por ele, o sujeito quer saber por amar e o saber e não fazer o uso prático dele. É um tipo de conhecimento pouco praticado no dia de hoje. É o próprio da filosofia questionar a busca de forma racional e responder perguntas como as perguntas que vêm com conhecimento filosófico. De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos? Né? O que é o bem? Como alcançar a felicidade? Existe a vida depois da morte? O que é verdade? Quem deve governar? Então, essas indagações que nem todos os tempos desafiam os seres humanos e muitos procuram renovar para cada tempo as respostas que consideram mais as apropriadas. Então, é aquela pergunta que vem, né, do conhecimento, de onde eu vim, para onde eu vou, existe vida depois que eu morrer, e várias outras questões filosóficas aí. Ainda cabe dizer que a filosofia é um saber aberto, sistemático, racional e não dogmático. Tá? É próprio da filosofia questionar-se sobre o mundo com criticidade ou critérios, e radicalidade, raiz e
totalidade, que é buscar o todo de uma questão. Então, o conhecimento filosófico ele não reflete a partir dos pressupostos que não sejam fundamentos da razão ou não se prendem em aparências. A filosofia é uma arte de pensar, refletir, repensar o que já foi pensado e colocar esse pensamento em jogo. E por último, o conhecimento científico, né? Que é o conhecimento, é um saber que se adquire pela leitura, meditação, reflexão, ou seja, é um saber que tem método, diferente do senso comum, tem disciplina e tem organização. Né? Não é um tipo de conhecimento ocasional, mas intencional. Trata mais da forma como se representa o conteúdo. Então, o conhecimento científico é aquele que a gente busca. Né? Então, não é como o senso comum que vai acontecendo, não. O conhecimento científico é aquele que a gente tem intenção de conhecer realmente. A criatividade do sujeito está na forma como apresenta o conteúdo. A forma de entender a realidade se altera, porque os instrumentos e os métodos utilizados são diversos. Né? A teoria da relatividade, por exemplo, não teria condições de surgir na antiguidade. Não é verdade? Pode-se dizer que a ciência é um conjunto de conhecimentos gerados a partir da criatividade e ordenados pelo poder lógico do raciocínio. A lógica e a criatividade são os instrumentos que se devem aprender a usar. Ciência é um conhecimento crítico construído com criatividade e que busca uma explicação lógica. Então, tudo aquilo que acontece, que pode ser percebido, procura-se ser explicado, apresentando as relações de causa e efeito. Por isso a pergunta integrante do porquê das coisas. Por que acontece um relâmpago? Por que acontece a água vira vapor? Né? Então, são essas perguntas. Né? Tudo que tem uma relação de causa e efeito. Então, na ciência, importa mais o processo que leva o conhecimento do que propriamente o resultado. Ciência é o conhecimento com o método. É um tipo de conhecimento universalmente válido e não depende do tempo em que foi elaborado. Universalmente válido na medida em que outra teoria científica ou hipótese surja e se coloque com mais eficiência do que o conhecimento da teoria até então estabelecido como mais correto e válido. Eles vão pegando, se você pegar uma teoria antiga e remodular com conhecimentos novos, né? E mostrar algo novo em relação àquela teoria. Então, o que é mais importante aqui no conhecimento científico é como você chegou naquele resultado. Não sim o resultado em si, mas como é que você chegou, que método você utilizou. E isso é importante nos nossos trabalhos acadêmicos, né? Tem todo lá o método científico que você vai utilizar para chegar no resultado tal. Bem, gente, então esses são os conhecimentos, né, que a gente estudou agora: senso comum, o religioso, o científico e o filosófico, né? O filosófico ou o científico. Então, nós temos, mais uma vez, essa pequena prática, bem fácil de responder. Então, vocês façam essa prática no caderno de vocês e na próxima aula a gente corrige e a gente continua o nosso estudo sobre metodologia científica. Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado e entendido essa aula e fui!